dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje é sexta-feira e nessa sexta-feira nós vamos estar trabalhando em História o assunto sobre a independência do Brasil. Gente, vocês lembram que o Brasil ele viveu durante muitos e muitos anos sobre o domínio de Portugal. Portugal veio, se apossou do Brasil. Na época que Portugal veio para o Brasil, quem morava aqui? Os índios habitavam aqui, lembram? E aí os portugueses, quando chegaram, eles procuraram se aproximar dos índios, por quê? Porque eles não tinham conhecimento para entrar na mata, para trazer, digamos assim, as riquezas do Brasil, que era uma árvore chamada o pau-brasil. Então, eles precisavam estar em acordo com os índios para que os índios pudessem trazer para eles, não é, essas árvores para que eles pudessem levar para Portugal. Até aqui a gente lembra bem disso, né? Também vamos lembrar que tentaram fazer dos índios o quê? Uns escravos. Mas os índios, ao contrário dos africanos, eles não se deixaram ser escravizados. Os índios, eles preferiam morrer do que se tornarem escravos. Então, os portugueses, eles faziam o quê? Acordo com os índios. Eles traziam tecidos, que era uma coisa que o índio não conhecia. Eles traziam espelho, que era também uma coisa que o índio não conhecia. E muitas outras coisas. E tudo isso que eles traziam, embora fosse um valor muito pequeno, mas para o índio aquilo era desconhecido e era de grande valor. Os índios, então, eles começaram, por essa questão de trocas, a trazer o pau-brasil para, digamos assim, a praia. Por quê? Porque ficava mais fácil dos portugueses colocarem a árvore pau-brasil nas suas embarcações. No entanto, o que aconteceu? Os franceses também descobriram essa riqueza do Brasil. Lembra que nós estudamos isso em aulas anteriores? E durante muito tempo houve essa luta entre os portugueses para fazer com que o Brasil permanecesse como uma província sua, e existia a luta dos franceses para quê? Para que também pudessem usufruir das riquezas do Brasil. Então, nós vimos isso em aulas passadas, que Portugal faz o quê? Portugal pensa o seguinte: se nós mandarmos pessoas para morar no Brasil, não é, para colonizar o Brasil, então os franceses não vão ter como se apoderar daquilo que eles consideravam que era deles. Então, gente, o que aconteceu durante esse período? Portugal foi se estabelecendo, foi criando, digamos assim, fazendas, dando terras para que outros viessem a povoar-se. Depois viram um grande investimento que tinha, que era a questão do açúcar, a plantação da cana-de-açúcar. E isso foi um dos maiores conflitos com a França. Por quê? Porque o açúcar ele tinha um valor muito alto fora do Brasil, nos países europeus. Então, houve uma luta ainda maior com a França, para que os franceses querendo vir e se estabelecerem aqui. E os portugueses diziam: não, esse lugar fomos nós que descobrimos, esse lugar é nosso. E aí então foi havendo os chamados portos. A gente estudou há pouco tempo as chamadas capitanias hereditárias, que eram os lotes que eram dados, né? Tudo isso para quê? Para povoar o Brasil. Na última aula, nós vimos que D. João ele foi forçado a vir para o Brasil, não é? Saiu, como diz a história, corrido de Portugal. Por quê? Porque ele não quis acordo com o rei da França, não é?
de quebrar os seus vínculos com os... Esqueci agora, viu, minha gente, o nome? Com os ingleses. Então, o que aconteceu? Ameaçados, eles vieram morar no Brasil. E aí trouxeram, lembra que a gente estudou isso? 15.000 pessoas juntamente com eles. Com essas 15.000 pessoas, eles queriam ter as mesmas regalias que eles tinham em Portugal. Estão lembrados disso aqui que a gente viu na aula passada? E aí eles começaram o quê? A aumentar os impostos, porque uma vez os impostos aumentados, eles teriam dinheiro para manter as suas mordomias. Imagine aí, 15.000 pessoas, não é poucas pessoas, não é, gente? Tudo isso para ter regalia voltada para o Brasil. Só que depois, o que aconteceu? D. João, ele voltou para Portugal e veio o seu filho que era D. Pedro, e se estabeleceu aqui no Brasil. Então, na lição de hoje, ele já começa a dizer o seguinte: a independência do Brasil, não é que o Brasil teve aí sobre o domínio de Portugal. Então, houve um momento que aconteceu a independência do Brasil. E essa independência, ela se deu no dia 7 de setembro de 1822, não é isso? E foi um dos acontecimentos mais importantes da história do Brasil. Por quê? Porque a partir dali, o Brasil ia deixar de ser escravizado por Portugal, de ter as suas riquezas saqueadas, de viver sobre o domínio daquele país. Então, ele diz aqui o seguinte: com a volta de D. João VI a Portugal, D. Pedro, seu filho, permaneceu no Brasil como um príncipe regente, certo? Enfrentou muitas dificuldades. Como seu pai havia, veja só o que aconteceu, D. Pedro, não é? O D. João, que era o pai de D. Pedro, ele, quando voltou para Portugal, lembra que na aula passada a gente falou que ele foi responsável por abrir, por fundar o Banco do Brasil? Pois bem, quando ele volta para Portugal, ele leva todo o dinheiro que havia no Banco do Brasil. Ou seja, ele faz um cata nas riquezas do Brasil e ele leva essas riquezas do Brasil para Portugal. Então, gente, o que foi que aconteceu? Deixou D. Pedro aqui como príncipe regente, e D. Pedro, como príncipe regente, ele se viu sem recursos para administrar aquela nova terra. Então, ele começou a pensar o seguinte: a gente agora tem que buscar meios de manter esse Brasil. Então, ele começou a pensar o quê? Vamos começar a poupar. Não é? Diz que ele investiu, né, e adotou o sistema de orçamentos pela primeira vez no Brasil. Ou seja, quando a família real estava aqui, ninguém poupava nada. Todo mundo gastava aí do jeito que viesse, do jeito que desse para gastar. Só que quando D. João foi embora e levou todas as riquezas, todo o dinheiro que havia no Banco do Brasil, que foi fundado por ele, então D. Pedro ficou sem recurso nenhum. Então, o Brasil agora, se quisesse sobreviver, precisaria o quê? Ele precisaria fazer um orçamento, precisaria economizar para que eles pudessem continuar conduzindo o Brasil, e de forma que o Brasil ele fosse independente. Só que havia 3 estados que não reconhecia o comando de D. Pedro. Que estados era esse? Era o estado do Pará, do Maranhão e o estado da Bahia. Eles diziam o seguinte: nós aqui não nos submetemos àquilo que D. Pedro quer. Nós vivemos a nossa economia do nosso jeito e da nossa forma.
Então, isso dificultava o quê? Ainda mais, não é? A condução de Dom Pedro para que o Brasil se tornasse cada vez mais com autonomia e com independência. Aí, o que aconteceu, gente? Dom João, quando viu Dom Pedro no Brasil, com todo esse comando, a corte, não é? Que eram as pessoas que sentavam com o rei, que planejavam com o rei, eles disseram o seguinte: olha, tá bom de Dom Pedro deixar tudo isso aí do Brasil para lá e ele voltar para Portugal, porque ele precisa continuar os seus estudos para que um dia ele possa o quê? Fazer uma boa substituição do seu reinado, porque ele era filho de Dom João. Só que o povo brasileiro, né, que estavam aqui na época, quando eles viram esse posicionamento de Portugal, eles bateram muito de frente. Por quê? Porque eles queriam que Dom Pedro permanecesse no Brasil e que ele governasse o Brasil. Por quê? Porque ele estava conduzindo o Brasil sem aquele meio de exploração do pai dele, que era de tirar as riquezas daqui e de levar para Portugal. Dom Pedro agora ele estava o quê? Estabelecendo onde o Brasil ia produzir suas riquezas e ele mesmo ia usufruir dessas riquezas. Então, houve toda uma conspiração, não é, de Portugal para que pudessem trazer Dom Pedro para Portugal, para que pudessem levar. Então, houve esse embate tão forte do povo brasileiro que Dom Pedro, ele se sentiu assim, vamos dizer, ele se sentiu muito amado pelo povo, não é? Ele disse, olha, eu estou beneficiando o povo que está aqui no Brasil e esse povo tem correspondido, é um povo que realmente me quer à frente, me quer governando. Então, ele resolve o quê? Continuar na luta pela independência do Brasil. E aí, gente, vem aquela famosa frase de Dom Pedro, que foi o que? Ele diz assim, quando o povo faz o apelo para que ele fique, para que ele se estabeleça no Brasil, então ele diz assim, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essas palavras ficaram registradas, não é? Ou seja, o pai queria que ele retomasse para Portugal para continuar seus estudos, para ser o sucessor dele. O povo que estava gostando do governo dele, queria que ele governasse mesmo o Brasil e continuasse lutando pela sua independência. Então, ele manda uma carta e ele fala ao povo essas palavras que ficaram registradas, não é? Esse dia que essas palavras de Dom Pedro, ela foi dita, ela ficou conhecida como o dia do fico, ou seja, que ele disse, se é para o bem do povo, eu fico. Fica onde? No Brasil, dando o quê? Continuidade à situação de independência do Brasil. Então, ficou conhecido esse dia como o dia do fico. Só que em virtude dessa decisão de Dom Pedro, uma esquadra ela veio de Portugal para o Brasil com a finalidade de levar o príncipe, não é? Ou seja, Portugal não aceitou essa decisão de Dom Pedro e aí ele manda uma esquadra, ou seja, ele manda muitos navios, muitos homens para que pudessem levar Dom Pedro novamente para Portugal. Dom Pedro, então, se vê coagido por aquela situação, não é? Por quê? Porque de um lado tinha seu pai, de um lado tinha o povo, mas ele optou em lutar e em ficar no Brasil. Então, gente, aqui ele diz o seguinte, camaradas, as cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já sua independência, definitivamente, separando-os de Portugal. Prosseguiu, aí vem aquela cena que é colocada em quadros e que tem aqui no livro, onde ele ergue a sua espada
não é isso? E ele diz o quê? Independência ou morte. Essa frase que é uma frase tão solene e uma frase que marcou tanto a história do Brasil, não é? Até hoje, essa frase é conhecida de todos. A frase que ele disse, né? Independência ou morte. Então, com a proclamação da independência, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis, não é? Não estando mais dependente dos interesses do governo português. O Brasil passou a ser uma monarquia, forma de governo em que o poder é exercido pelo rei ou imperador. Então, gente, a partir dessa independência que o Brasil passou, o que aconteceu? O Brasil se tornou livre. Antes, as leis que regiam o Brasil eram as leis de Portugal. Do jeito que Portugal estabelecesse, que era a maneira como eles governavam Portugal, tinha que ser adotada também para o Brasil. Quando houve a independência, o Brasil já não precisava mais adotar as mesmas leis de Portugal. Ele mesmo poderia criar o quê? As suas próprias leis, não é isso? E a sua própria maneira de governar. Então, passou a ser uma monarquia, que é quando o governo, quem governa é um rei ou um imperador. Então, essa aqui é uma parte da história de quê? Da nossa independência. Então, gente, essa é a nossa aula de história e você vai estar realizando a sua atividade da página 65 até a página 66, né? É uma atividade curta, apenas 2 páginas, da página 65 à página 66. Um outro assunto que nós vamos ver está em oficina de negócios. E é um assunto bem curtinho, não é? Mas muito importante. Veja só, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, tá bom? Vou colocar 2 situações e você vai analisar e você vai dizer, na sua concepção, o que você acha que está mais certo. Digamos assim, nós hoje vamos estar estudando sobre orçamento. Nós demos um pulinho da página 39. Olha aí, página 39. Veja bem, João, que não é o João da nossa sala, viu, João? João, é outro João. João, ele recebe R$2.000 por mês. No final do mês, ele percebe que gastou R$2.500. Aí vem um outro, vem Caio, que não é Caio da nossa sala, viu, Caio? Caio ganha esses mesmos 2.000 que João ganha. Só que Caio, ele resolveu que ele ia gastar apenas R$1.500, porque ele pensou, se eu gastar só R$1.500 no mês, como eu ganho R$2.000, vai me sobrar aí R$500. Eu quero perguntar a você, qual desses dois teve mais inteligência, teve mais sabedoria para administrar o seu dinheiro? O que gastou mais do que ganhava ou aquele que gastou menos do que ganhava, sobrou e ele ainda pôde guardar? Responda aí. É claro que foi o segundo, né? Foi Caio, que gastou menos do que ele ganhava. Então, gente, o nosso tema hoje da nossa aula é orçamento, certo? Orçamento é quando a pessoa ela tem um cuidado especial com aquilo que ela gasta. Por exemplo, é quando a pessoa ela tem um chamado controle dos seus gastos. Esse controle de gastos significa o quê? Que ela tem tudo anotado. Ela sabe quanto ela precisa pagar. Digamos assim, vamos falar de uma casa. Ela sabe quanto precisa pagar de água, de energia,
de internet, de aluguel, se for o caso, quanto precisa ter para uma feira. Ela jamais vai ficar pensando assim: no final do mês eu tenho um dinheiro para receber. E aí ela vai ficar gastando, sem pensar quanto é que ela vai receber e quanto é que ela já tem gasto. Então, quando não existe esse controle, se a pessoa só vai comprando, o que é que vai acontecer? A pessoa vai gastar mais daquilo que ela ganha. Se ela vai gastar mais daquilo que ela ganha, é sinal de que ela vai ficar endividada. Quando chegar no final do mês ou no começo do mês, que ela for pagar as pessoas, ela vai ver que teve pessoas. Então é isso, gente. Orçamento é você ter o controle do que você ganha e do que você gasta. Para quê? Para que você não gaste mais do que se ganha. Tanto pode ser a nível de casa, como também de um negócio que a pessoa tenha. Então, a atividade hoje é da página 40 até a página 42. Então, essa é a nossa aula sobre orçamento em oficina de negócio. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Cheiro.